Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal CryptoDexter, Mr. Silva aqui com vocês. Aqui fazemos análise simples, direta, sem muita poluição, mostrando zonas de tendências e resistência, zonas de suporte e resistência, que a gente vai direto à carta ou às cartas. Vamos falar aqui do Bitcoin. Meu último vídeo, botei aqui um replay para vocês. Isso aqui no meu último vídeo, o Bitcoin estava começando nesse canal paralelo, né? 8 de dezembro, né? Eu falei com vocês, olha, o Bitcoin está nesse canal paralelo e ele vai enfrentar resistência provavelmente aqui nos 100 mil dólares. Por quê? Porque 100 mil dólares é uma área de muita resistência, porque foi uma área de muito suporte para o Bitcoin. Se a gente começar aqui analisando aqui a partir de fevereiro de 2025, a gente vê que o Bitcoin, isso aqui foi uma zona de muita resistência para o Bitcoin, até que ele conseguiu superar essa resistência nessa faixa aqui de 100.200 dólares, 100.300 dólares, em maio de 25. Subiu e depois o que aconteceu, gente? Isso aqui virou uma zona de suporte para o Bitcoin, né? E virou suporte para o Bitcoin aqui de maio de 25, junho de 25 ele teve uma queda, foi segurado aqui por esse suporte e deu as altas que ele deu, né? Sucessivas, foram 3 altas aqui em 2025, julho, que ele deu lá os 123 mil dólares, depois ele deu em agosto de 25, 125 ou 124, né? E a última alta do Bitcoin, que foi 126 aqui em outubro de 25. Caiu, chegou aqui nos 100 mil dólares, né? Quando foi aqui em outubro de 25, né? Ele deu a alta e, olha, ele despencou. Foi segurado aqui nessa faixa de preço. Depois, de novo, aqui em 25, né? Até o final de 25, quando foi aqui no final, novembro de 25, ele caiu. Então, essa zona vai oferecer uma forte resistência para o Bitcoin agora, de 100 mil dólares. Ele ficou no canal paralelo até agora. Vamos dar aqui o play, né? A gente já sabe aqui o que aconteceu. Olha lá. Ele veio, segurou no canal paralelo, olha, segurou, tentou subir 2 vezes e agora ele está nessa zona aqui. Não está confirmado ainda, gente. Ele fechou abaixo do canal paralelo aqui nos 87 mil dólares. Não confirmou ainda. Se fechar hoje, por enquanto é 50-50 aqui a chance, né, a probabilidade do Bitcoin cair. Mas, né, conforme o dia está se desenvolvendo aqui hoje, né, 21 de janeiro, nós estamos aqui com pavio para cima, que isso aqui significa exaustão a venda, né? Isso aqui é exaustão de compra, ou seja, o pessoal não está comprando, está vendendo, por isso que está esse pavio para cima, é uma exaustão de compra. Quando é o pavio para baixo, exaustão de venda, isso aqui é um sinal de provavelmente de reversão aqui, ou de continuação, desculpa, de continuação desse padrão descendente. E aí, o que pode acontecer? Onde que o Bitcoin pode ir parar se ele continuar nesse padrão descendente? Eu já mostrei isso para vocês. Se eu não me engano, eu estou até aqui já com... Deixa eu ver se é esse ou certo. Está aqui. O Bitcoin, provavelmente, ele pode parar nessa zona aqui. Nós temos essa faixa de preço. Deixa eu consertar isso aqui, que é aqui. Essa faixa de preço que vai de... deixa eu botar aqui exatamente aqui, gente. Aqui. Essa faixa de preço que começa aqui vai de 74 ali, né, até os 69. É a próxima faixa de preço onde o Bitcoin vai encontrar muito suporte e da onde ele provavelmente pode reverter e voltar a subir. E por que essa faixa de preço? Por que não mais baixo? Ou por que não pode parar antes? Vamos dar uma olhada aqui no histórico do Bitcoin, gente. Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma carta do Logaritmo, né? A Logaritmo ele mostra a porcentagem de subida do Bitcoin. Se a gente for aqui pegar o histórico do Bitcoin, isso é muito interessante. Começando aqui em... Ele começou a fazer, porque o Bitcoin... Opa, a carta aqui, no caso do TradingView, ela começa aqui a partir de dezembro de 2014. E se a gente começar aqui a analisar a partir aqui de... Ela começa em 2014, ele cai, né? Cai, vai até... Isso aqui foi que ele chegou, ele deu um pico de 374 dólares. No final em janeiro de 2015 ele cai para 108, começa a subida dele. Aí ele começa a saga dele. Então, se a gente começar a partir desse ponto aqui, olha, julho de 2015 o Bitcoin deu uma alta de 312. Ele cai,
e aí volta a subir de novo, aqui em 2015 mesmo. Quando é em 2015 ele dá um pico para quase $500, ele cai, olha o que que faz, ele cai e o que que ele faz? Ele revisita a faixa de preço anterior aqui, da alta anterior. Começa a subir de novo e ele vai fazendo isso sucessivamente aqui, gente. Olha, sobe, revisita, tem algumas coisas, algumas vezes ele não vai respeitar isso aí ou não vai nem chegar perto. Mas a maioria das vezes, se vocês forem ver aqui, olha, o Bitcoin ele começa a fazer isso constantemente. É um comportamento que o Bitcoin tem. Ó, 2015, 2016, ele tem uma alta para $700. Ele cai, o que que ele faz? Ele revisita aqui, ó. Ele revisita essa alta aqui anterior de novembro. Isso aqui é novembro. Ele tem a alta em junho de 2016. Ele revisita essa alta de novo. Depois ele tem uma outra alta aqui, em 2017, foi quando ele começou realmente o movimento parabólico, né? Foi quando eu entrei no Bitcoin, foi em 2017. Ele começa esse movimento parabólico aqui. A primeira alta grande dele aqui de 2017, $1.172. Ele cai, o que que ele faz? Ele revisita a alta anterior de $700. E assim vai sucessivamente aqui, ó. Em junho de 2017, ele tem uma alta de $3.000. Ele cai, na verdade aqui ele não chega a revisitar a alta anterior, volta a subir, atinge lá $5.000, olha o que que ele faz? Ele revisita essa alta anterior de $3.000, né? Que tinha sido em junho, essa outra alta aqui foi em agosto, ele cai. E aí a gente vem a grande alta de 2017, né? E aí a gente, né, teve uma reversão aqui forte. O Bitcoin cai, aqui na verdade ele não chega, não pode nem dizer que aqui foi uma alta, que aqui foi um movimento contínuo, mas ele revisita esse preço aqui de $6.000, cai, quando é aqui a alta foi no final do ano, quando é aqui mais ou menos em dezembro de 2018, olha, o Bitcoin revisita essa, olha aqui, exatamente, olha, ele bate e revisita essa alta aqui de junho de 2017, de $3.000, né? Dezembro de 2018, ele revisita a alta de junho de 2017. E assim o Bitcoin vai sucessivamente, né? Quando foi em 2019, aqui ele enganou todo mundo que ia subir de novo, mas parou em $14.000, teve essa queda brusca. Aqui ele não respeitou nada, que a gente está vendo, e volta a subir. Deu a próxima grande alta que o Bitcoin coloca é do ciclo, eu vou mostrar aqui depois na carta, na carta normal. 2021, né, o Bitcoin vai a $65.000, ele cai, não chega a atingir a alta anterior, ele dá mais duas altas em 2021 e aqui, olha, ele cai de novo em 2022 e revisita a alta de 2017. Então, agora nós vamos mudar essa carta aqui. Vou aqui para a carta normal. Na carta normal a gente vai ver o seguinte, vai ver o ciclo aqui certinho, gente, onde a gente quer chegar. A gente pegar aqui a alta de 2017 e a gente traçar essa linha de tendência aqui, que eu já mostrei em vários outros vídeos, isso aqui bate mais ou menos com o ciclo do Bitcoin. Alta de 2017, dezembro de 2017, a primeira alta de 2021, né, que a gente está vendo aqui, março de 2021, depois teve essa outra alta em novembro de 21, quase 4 anos, né, gente? Olha isso. Depois, novamente, altas de 2024 e a última alta dele, que foi aqui 2025, outubro de 2025. Então, isso aqui são mais ou menos uns ciclos. E o que a gente vai ver nesses ciclos aqui? Olha isso aqui. Vamos traçar aqui. Aqui tem um movimento interessante que o Bitcoin faz, né? Que o pessoal costuma dizer Bitcoin rhyme, né? O Bitcoin rima. 2017, tá vendo? Ele teve 2017, ele só passou dessa faixa de preço dele aqui, ele superou os $20.000 depois de novo em novembro de 2020, né? Aqui, ó, dezembro de 2017, ele conseguiu recuperar, ele conseguiu quebrar aquela faixa de preço de $20.000, deu a subida aqui, primeira de 2021, depois a segunda alta de 2021. O que que ele faz aqui na primeira alta de 2021, gente? Ele tem essa queda, tem esse período de acumulação, ele não toca lá na alta de 2017, continua subindo, tem a outra alta dele lá de $69.000 e tem outra queda. Olha aqui, o período de acumulação, aqui a gente tem uma bandeira do urso que se formou, né? Olha, mastro e bandeira do urso.
cai, revisita 2017 até afunda um pouco, igual ele fez aqui também nesse período. Ele dá uma afundada, ele vai abaixo do preço, ele vai abaixo de 20 mil dólares de novo e volta a subir. E aí a gente tem aqui, se a gente pegar agora a alta de 2020, 2021, né? Pera aí, vou botar aqui amarelo. Se a gente pegar essa alta aqui dos 69 mil dólares, 2021, o Bitcoin não revisitou essa alta ainda. E se a gente pegar aqui, olha isso aqui, gente. Olha o que o Bitcoin fez aqui nesse período, tá vendo? Deixa eu ver se eu pego aqui o desenho certo, a ferramenta certa. Tá aqui. Olha aqui o que o Bitcoin fez. Ele subiu, deu uma alta, caiu, não tocou na alta anterior, subiu. E o que ele fez? Ele vem e revisita aquela alta. E o que o Bitcoin está prestes a fazer? O que ele fez aqui? Olha, outubro de 2024, ele superou ele supera a última alta, né? A alta tinha sido 69 mil dólares em 2021. Chega aqui em 2024, ele fica tentando furar essa alta até que ele consegue furar essa alta em novembro de 2024. Dá a primeira alta dele, volta, vai lá em cima e olha aqui. Ele não tocou na alta de 2021, que seria aqui. Se a gente olhar aqui, gente, o movimento está muito similar. Olha isso aqui. Ele veio, não tocou, subiu, deu a alta, fez a acumulação dele aqui, formando uma bandeira do urso. E olha o que o Bitcoin está fazendo exatamente nesse momento. Ele deu a alta de 2024, aqui de dezembro de 2024, os 109 mil dólares, voltou, tocou na alta anterior ele tocou aqui, olha, tá vendo? Ele tocou aqui nessa alta de 74 mil dólares, que foi de março de 2024, voltou a subir. E agora ele está no período de acumulação exatamente parecido aqui, olha. Aqui, ó, ele fez aqui, ó, bandeira do urso. Tá vendo? Caiu. E ele está fazendo a mesma coisa aqui. Ele fez uma bandeira do urso. Provavelmente ele vai cair. E aí o preço que provavelmente onde ele vai ser parado, que ele vai encontrar suporte, é nos 69 mil dólares, que inclusive foi a alta de 2021. Então, isso aqui é um movimento para a gente ficar atento, que o Bitcoin provavelmente vai fazer, a probabilidade de fazer esse movimento é muito alta. E se a gente olhar, deixa eu tirar esse desenho agora, se a gente olhar aqui essa faixa de preço, olha aqui, gente, 2020, do novembro de 2021, primeira alta de 69 mil dólares, ela serviu de resistência, forte resistência, que foi aqui de março de 2024 até novembro de 2024. Foi quase que um ano inteiro. Isso aqui foi uma resistência para o Bitcoin, essa faixa de 69 mil dólares, até que ele consegue furar. E de maneira que isso aqui agora, essa faixa de preço de 69 mil dólares vai ser um forte suporte para o Bitcoin. Então é isso que pode acontecer. Vamos ficar de olho. Ainda não houve a confirmação aqui do Bitcoin quebrar o canal paralelo e começar essa descida, mas provavelmente é a zona aqui de parada que o Bitcoin vai encontrar aqui de suporte, né, para ele reverter e voltar a subir de novo, começando em 73 mil dólares e indo até os 69 mil, como vocês podem ver, porque dessa região. O piso dela é aqui na alta de 69 de novembro de 2021. Aí ele deu a outra alta de 74 mil dólares aqui em março de 24. Então, aqui a gente tem essa suporte, aqui a gente tem resistência, e aqui essa zona aqui vai ser a zona de suporte para o Bitcoin agora. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Mr. Silva aqui com vocês. Comentem, deixem seus likes e inscrevam-se no canal e passem aí para os amigos e para as amigas que gostam do espaço Mr. Silva aqui com vocês. Até o próximo vídeo.